Quero convidar nesse momento, então, para que os confirmandos se coloquem perante o altar do Senhor. Podem chegar, se colocar ali à frente. Fazer uma pesquisa rápida. Quem passou por esse processo, levanta a mão. Eita, vocês lembram ainda? É um dia muito especial na vida, né? Um dia muito transformador, bacana, um dia de festa, mas ao mesmo tempo um dia em que aumenta os compromissos, né? Vocês vão ter a oportunidade aqui, perante o altar do Senhor agora, de com a boca de vocês, eu espero que as palavras saiam do coração, de confessar a fé que tem. O que é a confirmação? A confirmação é uma cerimônia festiva celebrada pela igreja, na qual o jovem lembra o seu batismo. Por isso que essa pia batismal ela é tão significativa, porque a vida espiritual de muitos aqui dentro começou aqui no altar, nessa pia batismal, assim como outros tiveram em outros altares, no sentido de uma igreja cristã sendo batizado por Deus, tá? Então isso é importante. Reafirma sua fé no Salvador Jesus e compromete-se a renunciar ao diabo, servir a Deus e permanecer fiel à igreja. Aqui a igreja não é a igreja luterana, claro que a gente é uma denominação cristã, queremos que vocês sempre permaneçam aqui, que vocês não criem asas e voem, depois vão embora, mas que vocês fiquem na denominação. Mas aqui se refere à igreja cristã, a igreja de Jesus, aquela igreja que ele conhece todos os que lhe pertencem, todos aqueles que estão ligados à fé em Cristo. A confirmação é precedida por um período de instrução bíblica na qual se estuda as verdades bíblicas baseadas na fé cristã, muito importantes para uma vivência responsável do discipulado cristão. Através do santo batismo, então, vocês foram recebidos por nosso Senhor Jesus Cristo na santa família de Deus como membros do corpo de Cristo. Depois vocês foram instruídos na palavra de Deus e aprenderam as doutrinas básicas da fé cristã. Tivemos 2 anos reunidos, o primeiro ano com a professora Nelce, que está ali, a qual a gente agradece de coração pela colaboração também. Ela faz parte dessa formação cristã de vocês, assim como também, se nós olharmos um pouquinho mais atrás, os professores de escola dominical, cada historinha, cada hino, cada oração, eles estavam ajudando vocês a edificar esta fé e a vida de vocês na palavra do Senhor. Então, nosso agradecimento à professora Nelce e a todos os professores e auxiliares que dedicam a vida ao ensino da palavra do Senhor. Agora vocês estão diante de Deus e desta congregação para confessar então publicamente a fé no Deus verdadeiro e assumir o propósito de continuar dedicando sua vida ao Senhor da igreja. Então eu peço que vocês respondam com espontaneidade as perguntas que farei, como ministro da igreja e em nome do Senhor Jesus Cristo. Falam o mais alto possível para que os músicos lá em cima querem ouvir vocês falarem, tá? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso? Vocês também creem em Deus Filho?
Vocês creem em Deus Espírito Santo? Prestem bem atenção nessa pergunta agora. Vocês renunciam ao diabo e todas as suas obras? Aceitam a Escritura Sagrada como palavra inspirada de Deus? Aceitam o que aprenderam na instrução como doutrina correta, tirada da palavra de Deus? Querem permanecer firmes nesta confissão de fé, ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e lhes conceda força para sempre cumprirem o que não estiver ao alcance de cada um de vocês. E nesse momento eu quero convidar os confirmandos a declarar a sua confissão e compromisso de continuar a viver para Deus conforme a fé que Ele lhes concedeu. E aí eu peço que a Maria, então, pode chegar ao microfone. Deixa eu só verificar se ele está ligado certinho, tá? Aí. Tá. Peço aí os demais confirmandos, então, levantem a sua mão direita, façam esta promessa. Boa noite. Perante Deus e diante desta congregação, como membros da família de Deus, confessamos a nossa fé no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Prometemos orientar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Com o auxílio de Deus, queremos seguir o Salvador Jesus Cristo e dedicar-lhe nossa vida como instrumentos na missão de Deus. Também prometemos aceitar a doutrina aprendida e fazer uso frequente do meio da graça. Amém. Muito bem, uma salva de palmas a eles. Que a graça do Senhor Jesus esteja sempre com vocês e que o poder do Espírito conduza o coração, a mente e a alma de cada um. Então eu convido agora cada um dos confirmandos para chegar perante o altar do Senhor e aqui receber a imposição de mãos. Pode chegar. Gabriela Gude Assunção Gouveia. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. O versículo que a Gabriela escolheu diz o seguinte: A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Salmo 22, versículo 10. Peraí, calma. Por que você está com a mão suada? Deus abençoe. Rafael? Rafael Farias Nomergue. Que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça-o na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. O versículo do Rafael, Provérbios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isabela Germano Tristão.
que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. O versículo dela diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Maria Sofia Estrei, que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. O versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Que Deus te abençoe, tá? Deus abençoe. Só um pouquinho, eu vou achar o teu aqui. João Vitor Bernardes Machado, que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça-o na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. O versículo de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Cibele Batista Lajas, que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. O texto bíblico: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31. Larissa Gude Assunção Gouveia, que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. O versículo: ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 26. Deus abençoe. Tá? Sara Julie de Andrade, que em sua bondade e graça o eterno Deus e Pai fortaleça na fé, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus, tenha força para toda aprovação e viva uma vida agradável a Ele. O texto bíblico: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus abençoe. Diante da confissão que acabam de proferir, posso convidá-los a participarem conosco da ceia do Senhor e de todas as demais bênçãos que Deus confere à sua igreja. Exorto-os a permanecerem firmes naquilo que aprenderam,
dando testemunho da verdade para os que não creem. Nós vamos falar com Deus em oração. Pai Celeste, nós te agradecemos porque no batismo tu chamaste estes teus filhos à fé e lhes deste o perdão dos pecados e a nova vida em Cristo. Fortalece-os sempre pelo poder do teu Espírito Santo, para assumirem com alegria a promessa que fizeram. Aumenta neles diariamente o desejo de te conhecerem e compreenderem a tua vontade. Que sempre possam te louvar e amar e te servir como servos fiéis. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Queridos jovens, recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua eterna paz. Amém. Uma salva de palmas a esses jovens. Podem sentar-se, tá? Quer falar, Cibele? Usa o microfone para falar bem. Boa noite. Eu estou um pouco nervosa, mas eu vou tentar falar se eu não chorar. Eu, em nome de todos os confirmandos, eu quero fazer uma homenagem para a nossa professora Nelce e o pastor Valci. Ao nosso pastor, agradecemos sinceramente por sua orientação espiritual e seu amor incondicional. Suas palavras sábias e encorajadoras, sempre cheias de fé, iluminam nosso caminho e nos ajudam a enfrentar os desafios diários com coragem e determinação. Em cada pregação, sentimos a força de sua fé, que nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Sua dedicação à comunidade e o cuidado com cada membro da congregação mostram um verdadeiro exemplo de liderança e compaixão. É um privilégio aprender com alguém que vive o que ensina, sempre pronto para ouvir e oferecer apoio. A nossa professora, somos igualmente gratos pelo conhecimento que compartilha e pela paixão com que ensina. Sua capacidade de transformar aulas em experiências enriquecedoras é admirável. Você não apenas transmite informações, mas também instiga a curiosidade e o pensamento críticos em todos nós. Sua dedicação em nos fazer acreditar em nosso potencial nos motiva a buscar sempre o melhor e a nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. A forma como se importa com o nosso aprendizado e bem-estar demonstra um comprometimento raro e valioso. Vocês dois, cada um com sua maneira, moldam nosso caráter e nossa visão de mundo. Com suas lições de vida e exemplos de fé e resiliência, nos ajudam a construir um futuro mais promissor. Obrigada por tudo o que fazem, por suas orações, ensinamentos e por serem faróis de luz em nossa jornada. Depois eu vou dar um abraço de agradecimento a cada um de vocês, tá? Eu reconheço que eu sou meio chato, que eu sou enjoado às vezes, mas como a Cibele falou, a gente procura fazer o melhor e ensinar o que a Bíblia pede para que a gente ensine. Então, vocês vão estar sempre no meu coração, vão ficar sempre guardados, sejam fiéis, sejam dedicados, consagrados, e vocês vão
Deus vai abençoar a vida de cada um. Busquem a Deus em primeiro lugar e vocês verão que Deus faz maravilhas para todos nós, né? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês e o caminho de vocês daqui para frente. Não desistam da fé, não abrem mão da fé. Vocês podem perder tudo, mas não percam a fé, porque se vocês perderem a fé, vocês vão perder tudo. Perdem a eternidade na presença de Deus, perdem a companhia de Deus e vão perder, e vão receber algo terrível. Mas continuem fiéis sempre a Ele, tá bom? Que Deus abençoe ricamente o coração e a vida de cada um de vocês. O próximo hino que nós vamos cantar, ele tem muito a ver com esse momento de fé. Fala que Deus é o nosso castelo forte, e que Deus continue sendo o castelo forte da vida de vocês daqui para frente, tá bom?